Bom, pessoal, nessa nossa terceira parte, não é isso? Vocês vão ver só as minhas mãozinhas. E pensando no que a gente conversou na nossa aula ao vivo do dia 10/4, né, que a gente trabalhou de maneira prática e foi criando algumas formas e foi conversando, né, quase que de maneira intuitiva, né, falando das nossas percepções, eh conversando sobre alguns assuntos que a gente vai sistematizar aqui hoje, né, pensando na Gestalt, né, que como é que eu posso definir a Gestalt? É a forma total ou a forma global, né. Lembrando que isso é dentro de um determinado contexto, tá, histórico, social, geográfico, mas é fato que a Gestalt é algo é ainda uma linha de saber muito importante para a composição de imagem, né, ainda que seja para ser posta, para ser colocada em xeque ou relativizada, né. Então o que que diz a Gestalt? Que diante de uma imagem, o que acontece no nosso cérebro é diferente daquilo que os olhos vão captar, certo? Os olhos veem uma coisa e o cérebro traduz isso de uma outra maneira, digamos assim. Né, o que se entende é diferente do que se vê. O cérebro tem a tendência de compreender o todo, né, o todo formado pelas partes e não as partes isoladamente. Então, por exemplo, quando a gente vai lá no pequeno azul e no pequeno amarelo, deixa eu voltar nele aqui rapidinho, né, essa imagem aqui, que eu considero super super importante nesse, né, para dar esse exemplo, cometer o sacrilégio de dobrar a folha. Bom, aqui a gente tem, na escola eles ficam sentadinhos, é o que o texto escrito nos diz. Então a gente vê, mas esquecendo o texto escrito, a gente vê as bolinhas todas organizadas num quadrado, porque o que o cérebro vai guardar, vai reter, é esse todo aqui, externo. Não me refiro ao retângulo preto não, eu me refiro ao quadrado que as 9 bolinhas formam, ok? Então, isso é um exemplo, né, e a utilização desses princípios vai ajudando a gente a assimilar informação e compreender com mais autonomia, a usar com mais eloquência, eh, esse ou aquele fundamento, esse ou aquele princípio, para dar mais eloquência, para dar mais perspicácia, para enriquecer narrativamente uma imagem, né. Então elas não acontecem, esses princípios e fundamentos, não acontecem, isoladamente, tá. Quando a gente olha para uma imagem, a gente pode reconhecer mais de um princípio, mais de um fundamento, e eu vou falar aqui de 2 princípios rapidinho, que vão ajudar a gente a caminhar hoje e nas próximas aulas. O primeiro é a ideia de transpor, de ir além, né. É o princípio de transponibilidade, tá. Independente dos elementos que compõem o objeto, vai ser a forma que vai sobressair, mas essa forma de um jeito completo, certo? Se a gente pensa na palavra sol, por exemplo, né, eu posso desenhar aqui rapidamente um sol. Cadê? Desenhar aqui um sol, né. Esse sol aqui é uma determinada representação, né, eu vou fazer aqui rapidamente, mas o sol, a palavra sol, quando a gente usa num texto, ela não é só a soma das letras, nem dos sons, ela é a imagem do sol, no caso esse meu sol aqui super simplório, e os simbolismos todos que o sol carrega, certo? Então é por isso que a gente fala que uma palavra é polissêmica, porque ela é carregada de muitos sentidos. Né. Tem pessoas, estudiosos, que vão falar da polifonia da imagem, da palavra, polifonia da imagem, porque uma e outra são carregadas de sentidos que se entrelaçam, tá. E a ideia o princípio da supersoma, que foi esse exemplo que eu usei agora, do pequeno azul e do pequeno amarelo, que o todo é mais eloquente que a soma das partes. Então o todo daquele quadrado é rapidamente percebido antes das partes aqui que a gente vai vendo. As partes são as bolinhas, o todo é esse quadrado de bolinhas que se forma, certo?
Então, quando a gente vai falar de forma a partir da Gestalt, ela é a configuração física, né, dos seres e das coisas, e a gente tem aí 4 configurações básicas que a gente usa, que a gente compreende, utilizando, tá. Requer uma abstração danada falar sobre isso, mas eu vou falar só para completar um pouco aqui o nosso raciocínio, tá. Então, uma algo importante aqui, tudo começa de um ponto, tá. E o ponto não tem dimensão, tá. O ponto indica uma posição, é um ponto, ele não tem dimensão. Mas se eu coloco outro ponto aqui, esses 2 pontos já me delimitam uma reta. Eu já vejo, já imagino entre um e outro uma reta. Deixa eu aumentar aqui essa luz. Já vejo aqui entre outro uma reta. A reta, por sua vez, ela não tem largura, e ela não necessariamente, gente, vai ser feita de lápis, tá. Por isso que eu falo que desenho é linha, mas essa linha pode ser traçada de muitas maneiras. Aqui, ó, se eu rasgo essa pobre figura que eu acabei de rasgar aqui, a gente tem aqui uma linha, certo. Bom, a reta não tem largura, mas ela indica uma trajetória também, né. A gente vai de um ponto a outro, de um ponto a outro. O plano, quando a gente fala, ó, a gente fala de ponto, reta, plano, é quando a gente fala de plano, a gente fala desse deslocamento dessa reta. Deixa eu virar aqui. Então, se eu começo a deslocar essa reta, olha aqui, eu já estou falando de plano. Aqui ele está à frente. Nossa, que canetinha ruim. Isso porque eu treino antes, hein, gente. Vamos ver essa daqui. Nossa, essa tá pior. Eu não tenho canetinha, gente, eu vou ter que usar caneta. Eu não uso canetinha. Então aqui se a gente está falando de plano, a gente está falando do que está na frente, do que está atrás, do que está mais atrás, certo? E volume é quando eu vou deslocando essa reta, essa linha, né, nesses muitos pontos, e crio uma forma com volume, ok? Esses princípios aqui, gente, a gente usa isso na prática, tá? Quando a gente eu estou teorizando aqui com vocês só para vocês verem de onde surge a coisa, certo? E aí a gente trabalhou também na semana passada, na nossa aula prática, a ideia das 3 formas básicas, as 3 formas mais básicas que a gente explorou e que dali se originam todas as outras: o triângulo, né, o quadrado e o círculo. Cada uma vai nos passar uma imagem diferente da outra. O quadrado, conforme a gente comentou na semana passada, passa estabilidade, passa segurança, o quadrado enquadra, protege, o quadrado não sai rolando por aí. O quadrado é estabilidade, é um bloco, ele está aqui, ele é constante. Já o triângulo, a forma triangular, conforme vocês bem apontaram, indica ousadia, indica dinâmica, indica movimento, né. A depender da ponta, pode ser algo mais intimidador, mais ameaçador. E as formas circulares são as formas mais amigáveis, né. Tudo que é arredondado é mais amiguinho, né. Quem já viu a aula do monstro vai lembrar, e quem assistiu a aula passada vai lembrar que a gente conversou sobre as formas arredondadas que o Sendak explora para criar os monstros de onde, né, de onde vivem as coisas selvagens, certo? Bom, empiricamente a gente concluiu isso exercitando esses saberes na última quarta-feira, ok? E na próxima aula, na parte 4 agora, a gente vai chegar nos fundamentos, em que essa abstraçãozinha de ponto, reta, plano, volume, forma, é colocado dentro da imagem,
tá bom? Então é isso, pessoal, até a parte 4.